Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje vou falar sobre as minhas primeiras impressões do Redmi Note 10 Pro. Será que eu gostei do aparelho? Será que pode ser uma boa compra aí para o futuro? Será que os aparelhos da Xiaomi realmente estão chamando a minha atenção ou não? Vamos dar uma olhada que esse vídeo está bem legal. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então, nesse aparelho é um intermediário e o que me chama a atenção nesse aparelho? O que mais me chamou a atenção? Primeiro, ele tem 6 de memória RAM, 128 de armazenamento. Além disso, ele tem uma câmera de 108 megapixels, que é bem interessante, bem útil, né, hoje em dia, com uma macro bem legal também. A tela é uma AMOLED de 120 Hz, que é uma tela bem rápida, de 6,67 polegadas. Ele vem com Snapdragon da Qualcomm de 732G, tá? E outro ponto interessante, que está até aqui do lado de fora, ele tem uma bateria de 5.020 mAh, e um carregador, vem com um carregador de 33 watts. É esse monstro aqui que dá conta, acho que, do meu notebook tranquilamente, até se bobear da folga. Tá? Então é um belíssimo carregador em tempos que nós não temos nem isso mais dentro das caixas. Aqui, ó, acho que dá para ver a grossura desse cabo aqui. Ele carrega bem rápido mesmo. É USB regular de um lado, USB tipo C do outro, tá? Então aqui nós temos um alto-falante, né? Deste lado nós temos USB tipo C, do outro lado nós temos também aqui a P2, que é muito importante. Nós temos um desbloqueio pela digital aqui na lateral, que é super rápido. E o que eu notei aqui? Eu não consegui, por exemplo, pelas especificações do aparelho, rodar o Grid Auto Sport. Ele nem aparece para download. Mas consegui rodar alguns outros jogos aqui e realmente a performance foi bem interessante. Não tenho nenhum grande problema de performance nesse aparelho. A tela realmente é bem rapidinha. Você consegue, ó, rodar aqui uma lista de uma forma bem rápida e realmente é um aparelho bem interessante, tem uma performance bem rápida mesmo. A câmera, de uma forma geral, mostrou um bom desempenho, não posso reclamar. Tirei algumas fotos aqui para mostrar para vocês e, assim, de uma maneira geral, tanto com uma foto mais macro como estas, como em fotos externas, mesmo num dia nublado. Aqui o modo retrato realmente fez um recorte bem feitinho, não dá para reclamar. Aqui nós temos uma boa definição de cores, mesmo num dia super nublado, em várias lentes diferentes. O zoom, como era de se esperar, deixa um pouco a desejar, mas eu achei que tem um desempenho bem interessante. Aqui mais um modo retrato, também a câmera frontal achei ótima. Aqui embaçou um pouquinho, né, a plantinha ali, tem que ir um pouquinho mais para trás, mas de uma maneira geral, olha, as fotos são bem bonitas, não tem como reclamar dessa câmera. Olha, são fotos excelentes. Lembrando que nós estamos falando de um aparelho de um nível intermediário, tá, gente? Não é um aparelho top de linha. Então, assim, gostei bastante da performance da câmera. O aparelho tem uma pegada boa, já vem com uma capinha, então além de carregador, né, e cabo, não vem com fone de ouvido, infelizmente, mas vem uma capinha, essa capinha meio opaca aqui na parte de trás. Mas o aparelho em si é bem bonito, olha, o módulo de câmera é bem bonito, bem interessante. Então tem um acabamento super premium aí, na minha opinião. A câmera de 108 megapixels também, né? Mostrar um pouquinho aqui para vocês, né? Tem a função HDR, tem uma função com inteligência artificial, tem uma série aqui, olha, de controles de uma forma bem fácil, olha. Mostrar a grade, a super macro, que é bem interessante, ó. Mostrar para vocês aqui, fazer uma super macro na hora aqui para vocês verem. Vamos lá, ó. Então, realmente, ó, a super macro é uma super macro de respeito, não dá pra gente reclamar não.
Então, realmente é uma câmera bem interessante para quem precisa, né? Tem a função Tilt Shift também para fazer aquele negócio que parecem os brinquedos, os carros na rua. Tem como tirar aqui a tela inteira, né, no modo Full. Então, realmente é bem interessante. Aqui no mais, nós conseguimos ainda o modo noturno, o modo de 108 megapixels, vídeo curto, panorama, documentos, vlog, câmera lenta, tem um monte de coisa aqui para a gente fazer, mas realmente eu gostei bastante do desempenho geral aqui do aparelho. Gravação de vídeos também podemos gravar em 30 fps com 4K ou 1080 com 60 fps, que para um aparelho dessa categoria, para mim, está muito bom. Ainda temos um modo Pro, que nós temos aqui uma série de controles para deixar ali a foto do teu jeito mesmo. Então, bem interessante, não dá para reclamar. A câmera nos testes iniciais aqui foi super bem. E também a performance com jogos, aquela história, não consegui rodar todos os jogos hiper pesados, mas de uma maneira geral eles foram super bem, não tenho como reclamar desse processador e do desempenho desse celular. Aqui a capinha, né, que é uma capinha bem interessante porque ela tem aqui uma transparência legal na parte traseira, né? E protege bem o aparelho, ó, tem umas bordas aqui que abraçam bem a tela, então fica bem protegido e continua mantendo ele na cor, né, que é super bonita, e mais nivelado aqui na mesa, né, ele fica ali quase retinho, ainda fica meio bambo, mas quase reto. Mas eu acho que é uma opção interessante para quem busca um aparelho intermediário, com uma câmera honesta, com uma performance bem ok. Então, quem precisa de um aparelho com essas características, eu acho que vai estar bem servido com esse modelo. Um ponto interessante, gente, é que assim, a parte para jogar realmente ele é bem legal. A tela tem uma área aí de visualização bem grande, tem uma boa performance, até porque, como eu comentei, é uma tela de 120, uma AMOLED de 120 Hz. Então, ela é uma tela super rápida. Para jogar é bem legal, só que o que acontece? Ó? Aqui nós temos um alto-falante nesta posição em um dos lados, lembrando que os falantes são estéreo, que é bem legal, é bem difícil ver isso num celular dessa categoria, e aqui o outro alto-falante está aqui deste lado, só que ele está um pouquinho mais para baixo. Para quem vai jogar isso pode ser um problema, porque aqui ó, ele fica livre, aqui a nossa mão acaba cobrindo, tá? Então, você vai ter que fazer aquela conchinha aqui desse lado para poder evitar de obstruir o som estéreo, mas olha, não tem do que reclamar. Olha a qualidade, olha o visual do jogo, liso, ó, sem um engasgo, sem nada, ó. Então realmente, ó, tá bem bonito, tanto o jogo tá bem bonito, quanto jogar ele nesse aparelho, ó. Então realmente tem uma performance bem interessante. Ó. Acho que eu tenho que voltar aqui, né? Mas enfim, a ideia era mostrar a qualidade de imagem mesmo desse jogo, porque realmente é um jogo pesado, não é um grid autosport, mas é um jogo que dá para ter uma ideia da performance desse aparelho. Então aqui são os outros jogos que eu brinquei aqui com uma performance super legal. Lembrando que ele ainda tem esse modo turbo, né, que pode ajudar aí na performance dos jogos, dá para otimizar. Esses 3 jogos são compatíveis com esse modo turbo. O jogo, justamente que eu estava jogando aqui, o Sky, não é compatível, mas eu senti que ele nem precisou, que ele estava rodando super liso. Então, eu acho que é um aparelho interessante. Quem busca um intermediário, quer gastar menos e quer uma boa performance, eu acho que dá para atender super bem. Ainda vou testar mais o tempo que eu conseguir ficar com ele, né? Porque normalmente nós ficamos por 2 semanas, não muito mais do que isso, é pouco tempo para ter todas as impressões,
mas vou tentar usar o maior tempo possível para poder contar um pouquinho mais sobre o aparelho. Mas de início eu gostei do acabamento dele, eu gostei da tela, tem uma tela super bonita, apesar de não ser uma tela com uma Quad HD, né, algo assim, não é, mas é uma tela de 120 Hz, bem competente, com uma performance bem legal. Então, no geral, eu fiquei bem feliz com o aparelho até agora e assim, entra na lista como um aparelho legal para comprar. Eu acho que dá para a gente considerar assim. O sistema operacional eu achei bem interessante, não vi nenhum grande problema, né? Eu achei bem bonitinho, inclusive bem bonito, né? Essa parte toda aqui dos acessos rápidos aqui ao modo não perturbe, economia de energia, modo escuro e tudo mais, ó. Tá a um toque aqui, super fácil. E a troca é muito boa. Tem aqui uma tecla dedicada para você transmitir, então ele vai buscar a tua TV e vai conseguir transmitir para a TV de casa ou para um monitor compatível. Então realmente é uma opção bem interessante para quem quer um aparelho intermediário, mas com uma boa performance e com recursos legais, com um visual bem bacana, né? Tem uns ícones bem legais, tá? Realmente a interface de usuário está bem montadinha. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo de primeiras impressões do Redmi Note 10 Pro. Fica como uma impressão inicial bem positiva. Eu gostei do aparelho e vou tentar ficar mais tempo com ele, testando por mais tempo para poder trazer um pouquinho mais de conteúdo. Espero que eles não peçam tão rapidamente de volta. Quero ver se eu consigo ficar um mês ou um pouquinho mais para poder testar mais a fundo e contar a história para vocês de como é que foi esse tempo com o aparelho. Mas de qualquer forma, o que eu posso dizer é que me surpreendeu. Na verdade, nem surpreendeu, porque eu já ouvia falar muito bem dos aparelhos dessa marca, mas eu fiquei com uma impressão super positiva e é o que eu venho comentando há já algum tempo. Os aparelhos intermediários hoje, eles têm uma performance muito boa, eles têm câmeras muito boas, eles conseguem entregar um pacote bem interessante. Então, eu acho que vale a pena deixar na lista, olhar com atenção, com carinho maior para esses aparelhos, porque eles acabam perdendo muito pouco para os tops, né? Claro, você não vai ter o aparelho à prova d'água, você talvez não vai ter um Gorilla Glass, vai ter uma traseira ali de plástico e não de vidro, você não vai ter o carregamento por indução, mas por outro lado você vai pagar uma fração do preço. Então aquela história, será que estes pontos valem essa diferença toda de preço? Então fica aí sempre para análise de cada um. Obviamente não tem resposta certa. Quem tem dinheiro e gosta de tecnologia, eu não recrimino de forma alguma. A pessoa gosta, tem gosto por aquilo, compra o mais caro, não tem problema nenhum, não vejo problema de ostentação, de nada. Acho que cada um guarda ou gasta o dinheiro que quiser, no que quiser, né? Mas aquela história, né? O Brasil não está fácil, comprar tecnologia no Brasil está muito complicado, está muito caro, então vale a pena a gente olhar com carinho para alternativas que têm um preço um pouquinho mais interessante, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.